Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Dia 3 de setembro de 2025, nós vamos falar, sobre bancos intimados pelo Tesouro Americano. O risco aumentou, vou dar a minha opinião. Lembrando que hoje eu fiz um pequeno aporte em BB Seguros, mais um aporte disciplinar, então aí coisa no fracionário mesmo, e a janela de oportunidade novamente aberta para a Caixa Seguridade BB Seguros. Caixa Seguridade hoje, voltou a negociar abaixo dos R$ 14. Além disso, a pedido de um inscrito, não deu aqui para colocar o arroba dele ou o nome dele, mas vamos falar da Leve 3, né? Fora do radar, bons dividendos, mas não sobe, né? Um papel aí que não sobe no curto prazo, ao menos tem sido assim, né? E bancos e a famosa aí, Magnitsky, né? Agora a lei muito discutida, acho que é a lei mais discutida do momento. Então o risco no setor bancário, né, aumentou aí, nós vamos falar sobre isso. O Banco do Brasil, em especial, foi intimado. Eu vou dar a minha opinião e o porquê que eu também, no momento, tá, pelo menos nos próximos meses aí, eu coloquei Banco do Brasil em quarentena ou enquanto não chega aí no preço que eu penso em novos aportes, tá? Vamos destacar como é que foi o pregão de hoje. Nós tivemos Banco do Brasil nos 20,28. Na segunda-feira para cá, né, ele já vem aí em quedas. Para quem está vendendo put, tem feito aí bons rendimentos, né, com put, venda de put principalmente. Eu vejo alguns investidores fazendo isso para tirar aquela diferença lá do dividendo, né? Itaú também, você tem uma queda recente, mas Itaú tem ido muito bem, né? De vento em polpa aí no médio e curto prazo, vai sendo aí, se destacando e continuando muito resiliente em meio ao caos, né? BB Seguros, para mim, essa volta aos 32, hoje eu fiz uma compra nos 31,90, se eu não me engano, 31,90. Para mim, vai dando aquela janela de oportunidade de pouco a pouco para você ir aportando. Eu vou falar logo adiante. Caixa de Seguridade abaixo dos R$ 14, chegou aos 14,27, 14,30 recentemente. Eu pensei que ela bateria os 15 e não voltaria abaixo dos 14, mas para quem, né, não fez aportes aí, é bom dar uma olhada, pensar melhor. Inclusive tem Datacoin aberto no momento, tá? Semin 3, 1,17 também de queda hoje. Petro 4, 0,86 de queda hoje, tá? Vamos começar falando aqui sobre a Mali Metal ou Metal Leve, um pedido aí do inscrito do canal, e você que tem algum pedido em específico, algum papel em específico, coloca aqui nos comentários para eu dar a minha opinião, o que, que eu acho, deixe de achar, e também estudos, né? Trazer aqui números, talvez por uma ótica que você não tenha, algo que você não viu ainda, para nós destacarmos aqui, ou também, né, para você, inscrito aqui do canal, poder aproveitar essas oportunidades. A Marimetal, né, ela tem aí parte da receita dela lá fora, Estados Unidos, então já entra a questão aqui da taxação. Sendo honesto com vocês, eu não tenho informações sobre como que ela irá, né, montar uma estratégia aí para as taxações, se os seus produtos foram taxados, mas olhando com relação à expectativa recente no mercado, você vê que lucro por ação, a empresa ela tem entregue aqui um lucro por ação na expectativa e até superando a expectativa. É o caso que aconteceu lá em 2022, é o caso que aconteceu em 2021, foram anos em sequência, né? Entretanto, 2023 não, tá? E 2024 já cresce aqui lucro por ação de 4,8 e o consenso era de 3,89, né? E para esse ano o mercado espera um lucro por ação nos 4,72 para uma empresa que negocia aí a R$ 27, né? Então, hoje o preço-alvo de consenso do mercado é de 28, ou seja, não acredito em upside muito alto para a empresa, tá? Olhando aqui os indicadores fundamentalistas, nós estamos falando de uma empresa que negocia 6,97 vezes o PL, parece uma blue chip, tá? Mas não é, na minha visão, não amadureceu totalmente o crescimento da Metal Leve, tá? Ela negocia a 0,73 vezes preço sobre receita, né? Para mim, um bom múltiplo, mas aqui o que pega, né? Negocia 5 vezes preço sobre valor de patrimônio. O que chamou a atenção é essa empresa, ela negocia com essa média recente ou
ela não valorizou, então tem alguma coisa para justificar ela negociar nisso, né. Aí se você pegar nos anos recentes, a média é de 3 vezes, né, o preço na cotação em bolsa, dividido pelo valor patrimonial da empresa, né, ali por ação, tá. Então, tudo que a empresa tem de patrimônio, a média é de 3,73 vezes. Aqui, eu já ficaria um pouco de fora, porque nesse caso não justificaria uma empresa no Brasil hoje, acho que não tem nenhuma ou quase nenhuma que justifique negociar, né, nesses múltiplos aí no momento, tá? Inclusive, mesmo sendo uma empresa de qualidade. E a média do setor é 0,75, então eu pediria aí pelo menos um prêmio melhor. Mas olhando por outro lado, negocia 5 vezes EBITDA, negocia aí também com ROI no ano de 32%, não é uma empresa muito endividada, né, alavancada, pelo contrário, dívida líquida sobre EBITDA de 1,23 vezes, então é bem tranquilo, né, bem fácil ali de resolver esse endividamento, fora que teve crescimento na receita e nos lucros nos últimos anos. Eu calculei por DDM aqui por cima, num estudo pessoal, utilizando alguns auxílios, tá? O que, que nós tivemos? Um DDM em 41,69, potencial da empresa, tá? Em preço-alvo. Claro que isso pode variar, depender aí de crescimento tanto do lucro por ação, como também a questão de queda de taxa de juros. Eu gosto de utilizar a fórmula por DDM, porque acerta bastante, tá? Normalmente acerta bastante, acertou da última vez agora em Petrobras, acertou até mesmo em Banco do Brasil, e eu não estava crendo muito que pode ser utilizada para bancos, mas acertou dessa vez em Banco do Brasil. Claro, eu não compartilhei tanto com vocês, porque para mim compartilhar algo aqui é bom ter uma base de dados já bem testada, né, bem utilizada e que eu tenha forte certeza. Então a gente vai fazendo os estudos individuais e quando vai tendo certeza vai trazendo aqui, porque o modelo do canal também é mais focado em educação também para o investidor, né. Agora voltando, hoje boa parte da receita dela está em Brasil, né, mas tem uma parte lá em Estados Unidos e outros países, né. Então a empresa ela ganha dinheiro com componentes de motores, tá? Produção de componentes de motores e também filtros, tá? Então, quase 90% vem disso. E essa parcela aqui, né, de boa parte da receita nos Estados Unidos pega muito, tá? Então vamos resumir aqui qual que é a minha opinião. Uma empresa boa paga um dividendo com muita disciplina. Questão de valorização, seria necessário ali um cenário mais positivo, né, de economia, porque você tem uma demanda resiliente disso, só que sofre quando você tem uma inflação mais alta ou uma expectativa de crise ou algo do tipo, tá? Então, muito cuidado. Preço que eu entraria no papel. Pessoal, empresas que eu estudo assim, tá? Eu gosto de ter um descontinho ali na hora da entrada, né? A sensação ela é muito boa. Mas, por quê? Porque você já tem, quando você tem uma carteira montada, você colocar algo para dentro é mais difícil. Esse lado mental, né, de você colocar algo para dentro do portfólio fica mais difícil, tá? Então, hoje eu entraria ali no momento de sangria no mercado, tá? Então, algo ali em torno abaixo dos 25, 20, algo do tipo. Claro, vou acompanhando a empresa. Caso eu entre, eu falo para vocês, tá? Agora, sobre BB Seguros, foi um aporte pequeno, tá? Hoje chegou abaixo dos R$ 32. Aqui, Itaú BBA e o BBI, mais uma vez, dando, né, para BB Seguros uma previsão neutro, tá? Por questão de pressão no crédito. Aqui, essa renovação contratual incerta, na minha visão, já deixo claro que Banco do Brasil não fará isso, pelo contrário, claro que é necessário, né, chegar a 2030, mas acredito eu que o Banco do Brasil não vai querer perder ali 3% da sua receita, tá? Logo de cara eu já entro com esse fator. Mesmo hoje, né, um PL de 6,9 vezes, o BBI acredita que a exposição da BB Seguridades é ruim, né? É muito ruim a exposição ao agronegócio, né, em um momento ruim. Mas na minha visão, a BB Seguros ela pode até sofrer ali num primeiro momento, mas tem sido muito bem resiliente, tá? Vide aí, primeiro trimestre, segundo trimestre de Banco do Brasil foi muito ruim, a BB Seguros, de maneira independente, ela tem sido muito resiliente. Inclusive, o ano passado, lá com o fator do Rio Grande do Sul,
foi uma escola para o mercado com relação a bebês seguros. O pior, né, lá no ano passado, também com questões climáticas, ela conseguiu sobreviver muito bem ali, conseguiu crescer inclusive no ano, tá. Então, isso para mim dá um voto maior de confiança e não me faz colocar essa ação em quarentena. Então ela tem uma questão aí de sinergia, também com a taxa de juros, o ganho vem com receita também, aí no segmento de assets, né, então acho que vai muito além ali só, de olhar agro, tá. Agora é necessário sempre estar de olho mensalmente, né. Sobre a Carta-Seguridade, a recomendação do Itaú BBA é de compra, pela questão da previsibilidade dos lucros, a questão da dividendos constantes, TI real de 11%, ou seja, considerando desconto da inflação, e a depender aqui do que eles utilizaram, né, podem ter utilizado até mesmo a questão da taxa Selic, uma TI real de 11% são poucos negócios no Brasil que dá isso, tá? Mas o ganho com Caixa de Seguridade, acredito eu que vem mesmo com proventos e com valorização no longo prazo. Para quem não estuda o ativo, eu acho que está perdendo tempo, é necessário estudar. Vai ocorrer mudanças, tá? No modelo de negócio, pequenas mudanças ali, com relação à captação por meio do PGBL e VGBL, que agora tem incidência de IOF, tá? E é necessário a gente estar de olho até mesmo antes do próximo resultado trimestral, olhar o mensal ali, como que isso foi impactado, tá? Agora, dando seguimento, Banco do Brasil e a questão bancária, né? Essa questão da Magnitsky voltar à tona recente, grandes bancos brasileiros recebem carta do Tesouro dos Estados Unidos sobre lei Magnitsky. Essa informação aqui é da revista Reuters, né, que tem muitas informações internacionais de qualidade. Julho de 2025 é importante lembrar aqui, né, as sanções ao Moraes foram impostas, tá? O Dino, logo depois, né, vem e fala que não tem a aplicabilidade dentro do Brasil para os bancos e quem o fizer seria punido. Agora, né, você tem aí questões de que Banco do Brasil estaria, ou os outros bancos também, desobedecendo ao FAC. Então, tem várias consequências aí cruzadas, né? É um fogo cruzado. É, no caso aqui, as punições poderiam chegar, né? Caso as sanções ocorressem. Nós estamos falando aqui que poderiam, é uma hipótese que poderia acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Por exemplo, perda do acesso ao dólar, né? A questão do sistema financeiro internacional também, só que é importante lembrar que lá em junho, ou foi julho, o Ministério da Economia e o Banco Central se reuniu com o SWIFT, né, que é um modelo que tem aí a presidência na Bélgica, ou seja, a presidência está na Europa, não está nos Estados Unidos, mas aqui, né, se também os bancos obedecerem o STF, tem questões nacionais. Você pode ter multas e sanções locais, né, e responsabilidade local. Mas nós estamos falando que aqui no Brasil é importante lembrar que é um país de muito lobby, né? Lobby ali nas obscuras, tá? Então, dificilmente eu acho que o STF iria para esse lado. Agora, sobre, né, lá fora, envolve alguns fatores principais, né? E aqui também, os bancos, BB, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, são bancos com exposição internacional. Você tem a Lei Magnitsky Global, tá? Inclusive, nesse fator não pegou muito ainda a vida do Moraes, não foi mudada, segundo quem pediu, né? Os deputados que estão lá fora fazendo esse tipo de pedido, não teve tanta mudança assim na vida do Moraes, tá? Então, por isso essa questão. E por que eu penso que, nesse caso, né, Banco do Brasil ele poderia ser usado ali em primeira mão de exemplo, tá? Caso ocorresse. Mas, nesse sentido, é importante os investidores também trabalhar com o pensamento que os ministros do STF ou o Alexandre de Moraes, ele não tem conta só no Banco do Brasil, tá? Inclusive hoje, todo brasileiro, se você for parar para pensar, ele não tem conta só em um banco. Então, se o Banco do Brasil ainda não finalizou as contas do Moraes, quais os outros bancos também não finalizaram e por que não finalizaram? Então, esse risco, tá? Eu vou deixar aqui a minha opinião sobre isso, é muito imprevisível no momento, tá? A primeira coisa que fica bem clara até agora é isso. E se caso ocorrer algum tipo de sanção, é um problema sistemático, tá? Financeiro, tá?
Ah, o Banco do Brasil poderia ser usado ali em primeira mão. Poderia. Só que aí, os outros bancos. E os outros bancos? É uma questão que o investidor sério, no momento, acho que está pensando. É um problema sistemático. Não dá para utilizar só um banco, sendo aí um cidadão brasileiro. Pelo contrário, tá? Acredito aí que o ministro hoje ele tem aí também conta em outros bancos, inclusive bancos também internacionais, tá? Então, para concluir, né? No momento, o que, que eu acredito? Não tenho realizado novos aportes em Banco do Brasil, tá? Tá em quarentena, sim. Por quê? Coloquei em quarentena porque acredito pela precificação ainda não justificada nesse momento atual. Eu esperava aí até uma outra atitude, outra ação por parte da diretoria do Banco do Brasil em relação a questões do agro e também em relação a essa questão, tá? Também não fica muito bem claro aqui. Acredito eu que estão perdendo na largada aí com relação às notícias, tá? As notícias têm ganho da diretoria do Banco do Brasil. Então está em quarentena. Para mim, a inadimplência no curto prazo faz mais preço do que esse fator aí, tá? De possível sanção, uma vez que uma multa em Banco do Brasil, né, poderia ser replicada também para outros bancos, tá? Pode fazer preço? Não estou falando que não. O Banco do Brasil pode, inclusive, caso ocorra essa notícia, sai rápido dos 20, na minha cabeça lá para os R$ 16, 18, 17, rapidamente, tá? Mas a inadimplência hoje para mim é um problema maior do que esse que é um problema do setor financeiro em si, né? Do sistema financeiro em si, tá? Por quê? Aí eu mostro aqui, né? A taxa de inadimplência por produtos. Aqui são dados do Banco Central referente ao mês de julho de 2025. Aí você vê aqui a inadimplência das pessoas jurídicas relacionadas ao segmento de crédito rural. 4,37%. E aqui pode aumentar ainda mais, né? O mês de agosto não veio ainda, mas deve aumentar ainda mais. Você vê que lá em junho, que é o último mês para fechamento de trimestre, segundo trimestre de 2025, 3,47. Então andou quase um ponto. Olhando para um ano, dá quase que o triplo, né? Dá quase que o triplo aqui de inadimplência. Gente que deixa de pagar ali os empréstimos realizados, tá? E, né, você vê também na pessoa física ali pensando fora do empréstimo consignado, empréstimo comum para pessoa física de 7% de inadimplência. Então, isso daqui, na minha visão, hoje, nesse momento, machuca mais, tá? Faz mais preço do que até mesmo uma possível sanção que ainda não fica bem claro como que ela ocorreria e também que seria um problema não só de Banco do Brasil, mas um problema de sistema, tá? Enquanto que a inadimplência do agro é um problema mais focado ali em Banco do Brasil. Então, para concluir, né, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos, dei a minha opinião, tá? Claro que não é ainda uma opinião 100% formada, concreta, até porque nós não temos dados, fatos ainda relacionados a como que os bancos irão tratar isso, estão tratando isso de verdade, tá? Eu esperava também que a Febraban tivesse aí uma postura mais forte, mais clara, e não tem sido isso que tem acontecido, na minha visão, tá? Acredito eu que tá tido no momento aí, em relação a algumas lideranças, barata voa, né? Nossa, o que está acontecendo? Então, não consegue ali ter uma linha de raciocínio para trazer aí clareza para o investidor. Esse é o meu pensamento, por isso a quarentena em Banco do Brasil por enquanto. Caso venha para preços que eu acho atrativos, né, atraentes, abaixo ali dos 18 ou nos 18 novamente, pode acontecer ou não, no curto prazo a tendência é que não, dependendo, né, do terceiro trimestre, isso pode vir ficar mais claro para nós investidores. Acredito eu aí que eu volto com os aportes maiores e mais constantes em Banco do Brasil. Enquanto não acontece, dou prioridade a outras empresas, a outros segmentos e com mais clareza e mais relatividade em relação a preço, né, mais atrativo e também com mais oportunidade na minha visão, com diretoria mais assertiva, tá? No mais, pessoal, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. Coloque aqui se você discorda, concorda, se você pensa que não, na verdade, o Banco do Brasil não será sancionado, está comprando aí nessas quedas ou está esperando aí mais quedas com seu caixa no momento. Coloque aqui nos comentários para assim, né, podermos compartilharmos de ideias com vocês, investidores. Bons apostas a todos e até o próximo